Então, este é o documentário sobre misoginia na sociedade, onde vai ser retratado temas como o conceito do machismo e feminismo, a diferença entre eles e o que é misoginia, o machismo estrutural e patriarcado. Machismo. O machismo é um preconceito que favorece o gênero masculino em detrimento ao feminino. Em outras palavras, valoriza e privilegia os homens, enquanto oprime e discrimina as mulheres. É importante destacar que o machismo não beneficia apenas os homens, mas também pode ter consequências negativas para eles, como pressão para corresponder às normas masculinas estereotipadas, dificuldade em expressar emoções e relacionar-se de forma saudável. Machismo estrutural e patriarcado. O machismo estrutural é um conjunto de normas, valores, crenças e práticas que atribuem poder e privilégios aos homens, enquanto subjugam e marginalizam as mulheres e está enraizado na sociedade. A sociedade, em sua essência, é machista e é visível em vários campos. Por exemplo, a maioria dos núcleos familiares é estruturada colocando a figura do homem ou pai em uma posição de superioridade, enquanto que a mulher é a submissa. Por mais que esse cenário esteja mudando, a sociedade ainda é, em grande parte, patriarcal, ou seja, voltada para a figura do homem. Misoginia. A misoginia é o termo utilizado para descrever ódio, desprezo ou discriminação direcionada especificamente às mulheres. É uma forma de opressão que se baseia em atitudes hostis, estereotipos negativos e crenças de inferioridade em relação às mulheres. A misoginia pode ser expressada de várias maneiras, desde o comportamento sutil e o cotidiano até as formas mais extremas de violência e abuso. Ela pode ser expressada individualmente por meio de atitudes sexistas, desrespeitosas ou discriminatórias em relação às mulheres. Isso inclui a objetificação das mulheres, a culpabilização das vítimas em casos de violência sexual, o tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, entre outros. Feminicídio. Feminicídio é um termo de crime de ódio baseado no gênero, mais definido como assassinato. Os tipos mais comuns de feminicídios reconhecidos são: o Brasil teve um aumento de 5% nesses casos de feminicídio em 2022, em comparação ao ano de 2021. São quase 2.000 mulheres mortas por apenas fotos de serem mulheres, uma a cada 6 horas em média. Esse é o número maior registrado no país, desde que a lei do feminicídio entrou em vigor em 2015. Íntimo e familiar. Domina-se pelo feminicídio íntimo, aquele que é cometido pelo companheiro ou ex-companheiro da vítima. Lesbicídio. O lesbicídio é o assassinato de mulheres lésbicas ou bissexuais motivado por ódio. Feminicídio racial. É o homicídio de mulheres de uma etnia ou grupo específico. A diferença entre machismo e feminismo. Por ter como objetivo o combate ao machismo na sociedade, muitas pessoas têm a ideia errônea de que o feminismo é o oposto do machismo, no sentido de que as feministas querem uma sociedade onde as mulheres oprimem os homens. E não é isso. O feminismo nada mais é do que um movimento social que busca a igualdade de direitos, oportunidades e tratamentos. O movimento feminista luta por uma sociedade mais justa, onde os direitos e as vozes das mulheres sejam respeitadas e valorizadas, enquanto o machismo perpetua a opressão e a desigualdade de gênero. O feminismo trabalha promover uma sociedade mais inclusiva para todas as pessoas. Você já sentiu que suas opiniões foram desvalorizadas ou ignoradas simplesmente por ser mulher?
Com toda certeza, praticamente a minha vida inteira, né? Tô com 33 anos, claro, quando eu era pequenininha eu não vou conseguir lembrar, mas a partir do momento que eu tive mais consciência, assim, de mulher, né? Menina, mas pra mulher, eu comecei a perceber o quanto nós somos desvalorizadas mesmo. E isso tanto na escola, quando você está fazendo um trabalho de grupo, que majoritariamente tinham meninos no grupo, e aí o que você fala, todo mundo faz uma piada, todo mundo brinca, parece que não tem valor. E depois no mercado de trabalho, principalmente no escritório, onde tem mais homens, você se sente muito nessa posição o tempo inteiro. Você dá uma ideia, você fala alguma coisa, você já vê assim, ah não, ou ah não, eu acho que assim é melhor. Você já é descartada de cara, sem nem a pessoa tentar entender o que você está falando. Como você julga a mente de um machista? É complicado, por eu ser mulher, conseguir julgar a mente de um homem machista, né? Mas eu consigo compreender que a criança, ela não nasce machista, assim como não nasce racista, né? Só que, infelizmente, isso é tão cultural, tá tão enraizado na nossa cultura, que a gente vê até mulheres com o pensamento e a cabeça machista. Porque elas foram ensinadas assim, né? Ensinar que tem que estar sempre arrumada, parece estar sempre atrás de um príncipe encantado, que a mulher depende de um homem ou depende da beleza para conseguir conquistar coisas melhores na vida. Então eu acho que essa cabeça é uma cabeça de uma criança, né? Que seria uma criança, um menino, que os responsáveis por ele acabaram colocando isso na cabeça dele, porque alguém também colocou na cabeça desse responsável, justamente por ser algo muito cultural. Por isso que eu acho que é tão difícil de... Quais estratégias você usou para enfrentar o machismo em sua vida pessoal ou profissional? Então, na vida pessoal, as estratégias é você sempre estar de olho se você pode estar passando em alguma rua, naquele determinado horário. É uma estratégia que a gente não deveria utilizar, porque a gente tem o direito de ir e vir a qualquer momento, a qualquer horário do dia. Só que a gente tem que fazer isso porque a gente sente medo, né? Eu falo de todas as mulheres. Por exemplo, pegar um Uber, entrar num ônibus. São atitudes cotidianas que para homens é super natural e pra gente não. A gente tem que saber o seguinte: vou entrar no ônibus, vou mandar o código de rastreio pra quem? Pra alguém da minha família olhar pra onde ele tá me levando, se ele tá me levando pro caminho certo? Entrei no ônibus, posso sentar do lado deste cara? Você começa a analisar e observar todo mundo, né? É até um pouco ruim viver assim, mas é a minha estratégia pessoal. No mercado de trabalho, você precisa se impor mais a qualquer momento. Eu agora, 7 anos, como eu estou numa escola que majoritariamente são mulheres que convivem comigo, eu não passo mais por isso. Porque basicamente eu convivo com 1 ou 2 homens no meu ambiente de trabalho. Mas nos outros trabalhos que eu tive, você tem que estar sempre mostrando o seu valor, sempre mostrando que você veio, né, para ficar, que você tem boas ideias. Eu acho que o mais importante é você mostrar e não falar. Você mostra, todo mundo vê que você tem atitude, que você se saiu bem, e aí começam a te respeitar. Mas é bem complicado também. Quais são os estereótipos de gênero mais comuns que você observa? O mais comum é em relação ao futebol. Eu nem sou muito ligada no futebol, mas eu acho até que é por isso que eu não sou mais tão ligada. Porque quando eu era mais nova eu até curtia, mas aí eu ouvi, mas você não sabe o que é isso, então explica, principalmente explica o que é impedimento, qualquer coisa que você fale em relação ao futebol, colocam como abaixo, como você não entende daquilo, ou você não poderia entender. Outra questão também em relação à direção, né, dirigir carro e tudo mais, que as pessoas sempre falam, só podia ser mulher, bateu porque é mulher, né? Eu acho que esses dois são os principais, assim, que eu mais curto. E também isso é coisinha de mulher. E esse foi o documentário sobre misoginia feito pelos alunos Manuela Azevedo, Maria Luísa, Giovana Nunes, Gustavo Linhares, Gustavo Sarrap, Gabriel Toledo e Diogo, da Escola Mendes Faria.